Chegamos para mais uma aula do nosso curso Desvendando os Evangelhos. Nesse curso a gente vai aula após aula buscando compreender e entender melhor o que nos diz os Evangelhos. Mas uma coisa que é muito importante, nós precisamos buscar uma aplicação prática também dos Evangelhos. Então é importante sempre você, quando for ler as Sagradas Escrituras, especialmente os Evangelhos, faça isso em clima de oração. Reze sempre, peça ao Espírito Santo que te ilumine a ler as Sagradas Escrituras e não só entender a parte teológica, a parte histórica, mas também te dar o discernimento correto de como colocar essa palavra em aplicação no seu dia a dia. Isso é muito importante. A gente aplicar a palavra que cai no nosso coração, a gente transforma agora em ação. Oração e ação. Isso é muito importante quando a gente para ler os Evangelhos. Então peça ao Espírito Santo que te guie, que te inspire um jeito de colocar esse Evangelho em prática na sua vida. Peça a intercessão de Maria para que te dê sabedoria para viver na vontade de Deus. Bom, estamos no capítulo 4 aqui do Evangelho de Mateus. No capítulo 3, mostra aqui o primeiro ato público da vida pública de Jesus para Mateus, que foi o batismo de Jesus. E agora, eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, e agora nós entramos no capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo demônio. Então, você observa que Jesus ele é conduzido pelo Espírito. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas é Deus que se faz homem, 100% homem, 100% Deus. Desde o início, ele já possuía essa unção, esse Espírito, e já carregava consigo, porque ele era Deus que se fez homem. Agora, no batismo, é como que isso se potencializou. Então, Jesus era guiado sempre pelo Espírito Santo. E aqui, algumas traduções da Bíblia dizem tentações, mas a visão correta aqui é provação. E nesse texto aqui, eu não vou ler o texto para não tomar muito nosso tempo, mas agora eu vou começar a postar os textos junto com as aulas para que você leia o texto. Nós precisamos ler, não tem fórmula mágica de aprender os evangelhos. Aqui a gente coloca, mas é importante você ler para você entender. Mas nesse capítulo 4, então, fica marcado. Primeira coisa aqui, o jejum. No capítulo 2, no versículo 2, fala que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, esse 40 é um número simbólico, que a palavra de Deus sempre vai trazer um simbolismo muito grande. É um tempo de preparação, um tempo de recolhimento, em preparação para uma missão. Ou seja, o povo caminhou 40 anos, o povo de Israel caminhou 40 anos para chegar à Terra Santa. Nesses 40 anos, Deus preparou esse povo para habitar na Terra Santa. Aqui, Jesus passa também esses 40 dias, que significa uma preparação de Jesus para a sua missão. 40 dias de jejum, 40 dias de oração, ou seja, um tempo de preparação. E o deserto também é esse lugar de encontro com Deus, de estar sozinho consigo, estando sozinho consigo, estar também sozinho com Deus. E Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Isso aqui é uma coisa que o autor coloca para mostrar isso. Jesus passou um tempo se preparando através do jejum e da oração para depois enfrentar o que seria a sua missão. E já no começo aqui começa a luta de Jesus, porque Jesus é provado pelo inimigo. Aí o demônio vem e tenta Jesus. Primeiro tenta Jesus a transformar as pedras em pão. Observa que essa tentação ela é muito difícil para Jesus no estado que ele estava, porque Jesus passou um tempo de jejum e oração. Então, disse aqui que após os 40 dias ele teve fome. E justamente ali o demônio vem tentar Jesus, que transforma pedras em pão. O importante aqui é o seguinte, você observa que o demônio ele é muito astuto. Isso aqui traz uma mensagem para a nossa vida concreta. Ele vai tentar você justamente no seu ponto fraco. O demônio começa tentando Jesus no que era, naquele momento, Jesus como homem, o seu ponto fraco. Ele estava com fome, estava fraco ali, a gente pode deduzir que estava fraco, com fome, e ele vem. Transforma essas pedras em pão. Transforma essas pedras em pão aí, sacie a sua fome. O demônio sempre nos tenta
no nosso ponto fraco. E Jesus diz aqui claramente, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui, nas 3 tentações, Jesus sempre responde com um trecho das Sagradas Escrituras. As 3 provações têm a mesma finalidade, é afastar Jesus da vontade de Deus, é fazer que Jesus se rebelasse contra o Pai, que não cumprisse a vontade de Deus, mas ao contrário, que Jesus fosse contrário à vontade de Deus. Então o demônio ele propõe um poder a Jesus. Depois a última tentação é justamente essa. O demônio vai e leva Jesus a um monte bem alto e fala assim, eu te darei todos os reinos da terra, te darei tudo se prostrados me adorar. As 3 tentações têm esse mesmo fundo, fazer que Jesus se revolte contra Deus, fazer que Jesus não cumpra a palavra de Deus, não cumpra a vontade de Deus, não cumpra aquilo que Deus o enviou. Mas ao contrário, que Jesus fizesse ali milagres e tentou essa parte humana de Jesus para que Jesus não fosse obediente ao Pai. E Jesus, ao contrário, permanece obediente ao Pai sempre. Na primeira, na segunda tentação, né, que é ali uma prova, Jesus se pula dessa montanha e os anjos de Deus vêm te socorrer. O demônio vai tentando Jesus e Jesus permanece fiel às tentações do demônio. Não cai nas tentações do demônio porque é obediente a Deus, obediente à palavra de Deus, porque responde às tentações com a palavra de Deus. Isso aqui já nos mostra outro ponto interessante. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é um ponto para que a gente vencer as tentações do demônio. É uma arma que a gente pode usar para vencer as tentações do demônio. É o que Jesus nos mostra aqui em todas as passagens. Jesus responde com um versículo das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é a nossa arma contra o demônio. E Jesus, você observa que existe uma ligação então aqui nessa provação. Jesus passou 40 dias e 40 noites e o povo de Israel passou 40 anos caminhando pelo deserto. Então, o autor aqui, Mateus, ele coloca esse paralelo. O povo de Israel, que passou 40 anos caminhando no deserto ali, se preparando para a Terra Santa, mas caiu muitas vezes, foi provado, e provado caiu na provação. Agora Jesus não. Jesus significa esse novo tempo. Jesus é agora aquele que passa pela tentação, mas permanece fiel, obediente a Deus. Jesus, podemos dizer assim, inaugura agora o novo Israel. Ele é obediente a Deus, mesmo provado, mesmo passando pela tentação, Jesus permanece fiel, Jesus permanece firme. Esses são alguns pontos aqui que nos mostram esse tempo, as provações no deserto. Um tempo que Jesus passou, se preparou para a sua missão e foi tentado pelo demônio. Então, permanecemos fiéis ao chamado de Deus, à vontade de Deus. Nós não podemos deixar que o demônio nos tire do chamado que Deus faz para nós. Mas ao contrário, precisamos permanecer fiéis ao chamado de Deus, fiéis à vontade de Deus. Depois nós vemos aqui o início da pregação de Jesus. Jesus que começa a pregar, né? E um detalhe interessante, você vê lá que ele é conduzido, lá no versículo 15, ele é conduzido para a Galileia, para ali começar a pregar o evangelho, começar a pregar o ensinamento do seu pai. Interessante que a Galileia outrora tinha sido uma terra pagã, então ele começa por ali justamente para quê? Para mostrar a universalidade do chamado de Deus. O chamado de Deus agora não é só para o povo escolhido, não é só para Jerusalém, para os doutores da lei, não, é para todos, é para todos aqueles que aceitarem a vontade de Deus. Aqui a gente vê um detalhe interessante. Jesus chama os primeiros discípulos. Interessante, no versículo 18 até o versículo 22. Jesus chama pescadores, que eram homens simples, não eram doutores da lei, não eram grandes pregadores, não, eram homens simples. E Jesus chama aqueles primeiros apóstolos. Depois Jesus vai aqui, continua, chama mais 2 apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Chama aqui, entre esses 4 primeiros discípulos, estão os 3 discípulos mais chegados, que é Pedro, Tiago e João. E interessante, chamam pescadores, que eram homens simples, homens
de pouca cultura da época, não era doutor da lei, não era letrado, não possuía uma grande filosofia, nada disso, chama homem simples, mas contudo, ele chama por quê? Diz aqui no versículo 20, na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. E depois no versículo 22, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Jesus não escolhe pessoas capacitadas, pessoas assim estudadas, especiais, os melhores, não. Jesus geralmente escolhe os piores, porém Jesus chama aqueles que têm essa capacidade de renunciar a tudo, de largar tudo e seguir Jesus. Quem não tem essa capacidade de abandonar tudo para seguir Jesus, não é um chamado de Jesus. Jesus chama aquele que tem essa capacidade de colocar Jesus em primeiro lugar. Os 12 discípulos, depois vai aparecer aqui o restante dos discípulos, tem essa mesma característica. Eles não param para pensar, não, pera aí, deixa eu fazer as contas para ver se eu vou. Não. Ao serem chamados, imediatamente eles se entregam. Nós devemos ser como esses discípulos. Se Jesus nos chama, nós devemos, na mesma hora, dizer sim e começar a seguir o Senhor. Dizer sim e ir em busca de cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é o que Jesus exige no discípulo, essa disponibilidade de renunciar a tudo e seguir o Senhor. Temos aqui depois, no versículo 23 até o versículo 25, conta aqui que Jesus realizava inúmeros milagres, curava as pessoas, e as pessoas começaram a procurar Jesus, a ir atrás de Jesus para obter cura, ele libertava endemoniados e tudo mais. Observa aqui uma contradição. Uma contradição porque o capítulo 4 começa com Jesus negando realizar milagres. E no final do versículo, no versículo 23, mostra Jesus que curava todas as pessoas. Isso parece ser uma contradição, mas não é. Não é porque Jesus não é um milagreiro. Jesus não vem fazer show. O demônio, quando prova Jesus, o demônio quer que Jesus fizesse um show. E Jesus não faz show. Jesus não faz show. Ao contrário, Jesus cura, quando Jesus cura e realiza milagres, que Jesus realmente realizou milagres, quando Jesus cura e realiza milagre, ele realiza com objetivo. Um objetivo de aproximar as pessoas dele, de aproximar as pessoas de Deus. Você observa que, por exemplo, Jesus recusa de fazer milagres aqui na vida, quando tentado pelo demônio, Jesus não faz milagre, não faz, e também recusa de fazer milagre para os fariseus mais à frente no evangelho, porque eles queriam apenas provar Jesus, queria que Jesus provasse através de um show de milagres que Jesus era Deus, e Jesus não faz isso. Jesus não dá showzinho de milagrismo, não. O milagre de Jesus tem sempre um porquê. E aqui você observa que no final do versículo 23 até o 25, onde falam das multidões que iam atrás de Jesus pelas curas que ele realizava, ele precede o capítulo 5. O capítulo 5 que vai falar sobre as bem-aventuranças. Isso é muito importante porque Jesus realizou milagres, Jesus começou a pregar e o povo começou a procurar Jesus para quê? Para reunir um povo para ir com ele à montanha, ao sermão da montanha, ao sermão das bem-aventuranças. Então, esses milagres que Jesus realizava tinham como função uma, conduzir o povo para o sermão da bem-aventurança. Ali, eles veriam que o mestre milagreiro era Jesus, o Filho de Deus, aquele que se entrega para fazer a vontade de Deus. O bem-aventurado por excelência era Jesus. Então, essas são as lições de hoje. Que Deus abençoe você. E lembrando que qualquer dúvida estamos à disposição, sempre aqui pelo WhatsApp, você pode nos encontrar. E lembre-se, reze, leia a palavra de Deus, medite a palavra de Deus e coloque ela em prática. Hoje aqui a gente deu várias formas de colocar essa palavra em prática. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula.